Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 5 de agosto de 2016, estudo da obra Paulo e Estevão. Nós estamos no capítulo que retrata as epístolas, capítulo 7. Vamos iniciar pela nossa oração, fazermos a nossa prece de abertura. Vamos lá? Divino amigo, amor de nossa vida, Senhor Jesus, nos trouxestes a essa casa com a tua amorosidade de sempre. Nos reunimos aqui em torno de ti, Senhor, estudando o teu evangelho, o bálsamo que nos consola, que nos fortalece, que nos direciona e que nos mostra o caminho que leva a ti. Nesse momento, Senhor, abrindo a obra Paulo e Estevão, identificando nesse teu apóstolo do bem a fidelidade a ti, a fidelidade ao trabalho cristão, a fidelidade à divulgação do teu evangelho. O propósito, Jesus, é levar a multidão a água pura e cristalina que sacia a sede da multidão. E é por isso que estamos aqui, Senhor, ainda com muita sede, necessitando do teu evangelho. Ajuda-nos a compreender as lições que nos serão dadas essa noite e que elas possam, Senhor, fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Que os amigos espirituais que aqui já se fazem presente possam nos conduzir, nos inspirar e nos fortalecer nesse propósito de estudo. Muito obrigada, amor de nossa vida, e é em teu nome que nós iniciamos esse trabalho. Então, salvo um coração muito forte, muito firme no seu ideal. E já acompanhamos eles por 2 viagens e a gente percebe que são viagens muito duras. Para onde Paulo vai é sempre muita luta, mas ele é incansável, ele não para, com dor, chicoteado, mal alimentado, dormindo pouco. Ele vai e ele não perde tempo. A vinda dele, quando ele foi, qual foi a cidade que ele foi, para qual local que ele foi, que ele não conseguiu fundar nenhuma igreja? Apenas. Você lembra a viagem proporcionada por Lucas? Ele dentro do navio e pregando, ensinando e orientando, não para absolutamente em nenhum momento. Então agora ele está em Corinto, encontrou o casal amado, Áquila e Prisca, e agora ele está indo para as sinagogas começando a pregar. E começaram as brigas, sempre os judeus. Os inimigos sempre que Paulo encontrou foram os judeus. Os gentios quase sempre aceitavam com muita amorosidade o evangelho. Vamos lá então? Vamos voltar um pouquinho, eu vou só dar deixa para o Paulo entrar. Ouvindo expressões tão desrespeitosas ao Cristo, o apóstolo sentiu os olhos úmidos, refletiu maduramente na situação e replicou. Porque lembra, eles falaram mal de Jesus. Sempre colocando Jesus, olha, eu posso até aceitar Jesus como um profeta, mas abaixo de Moisés. O Cristo. Então ele ficou assim muito chateado. Vamos lá. Até agora, em Corinto, procurei dizer a verdade ao povo escolhido por Deus, para o sagrado depósito da unidade divina. Mas, se não aceitais desde hoje, procurarei os gentios.
caiam sobre vós mesmos as injustas maldições lançadas sobre o nome de Jesus Cristo. Isso é a personalidade de Saulo. Ele está chateado, está com raiva. Ele disse: olha, a partir de hoje eu não falo mais para os meus irmãos de raça. Vou falar só para os gentios. Eu tenho falado, vocês não têm ouvido. Que caia sobre vós as injúrias que vocês estão falando aí sobre o nosso Senhor. Porque é da personalidade. Lembra, gente, que personalidade é algo individual, único e intransferível. A gente percebe a personalidade doce e meiga de um Chico Xavier. A gente percebe uma personalidade firme de Emmanuel. Uma personalidade doce e meiga do Dr. Bezerra. E são espíritos evoluídos, mas cada um com a sua personalidade particular. Não tem como eu tentar inserir a personalidade de Chico em mim. Cada um de nós somos únicos. Então é a característica do Paulo, é a firmeza dele, é a característica dele, essa personalidade firme, decidida. Ele diz: ó, então, a partir de hoje eu não falo mais para os judeus. Por que povo escolhido? Foi o povo escolhido para dar o testemunho, e não o preterido de Deus. Alguns israelitas mais exaltados quiseram agredi-lo, provocando tumulto. Mas um romano de nome Tito Justo, presente à assembleia, e que desde a primeira pregação sentira-se fortemente atraído pela poderosa personalidade do apóstolo, aproximou-se e estendeu-lhe os braços de amigo. Paulo pôde sair absolutamente sem nenhum arranhão do recinto, encaminhando-se para a residência do benfeitor, que pôs à sua disposição todos os elementos imprescindíveis à organização de uma igreja ativa. Opa, está surgindo uma nova igreja. O tecelão estava jubiloso, alegre. Era a primeira conquista para uma fundação definitiva. Tito Justo, com auxílio de todos os simpatizantes do Evangelho, adquiriu uma casa para início dos serviços religiosos. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar como era a fundação dessas igrejas? Era uma sinagoga linda, bela, maravilhosa, 300, 400 pessoas. Olha o trabalho simples que Paulo fazia. Era 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Simples, dentro de uma casa. E nós estamos, há 2000 anos depois, estudando Paulo. E cadê aqueles que conseguiram arrebatar 200, 300, 500, 2.000 pessoas? Ninguém nem ouve falar. No Pinga Fogo tem um pastor que faz uma pergunta, né? Que na época ele puxava uma multidão aqui no Brasil. Hoje ninguém sabe mais nem quem é. Então o verdadeiro trabalho a gente encontra aqui na figura de Paulo, esse trabalho simples, pequeno, que ele apanhava, era literalmente muito maltratado, fundava, e 2000 anos depois a gente está estudando aqui Paulo de Tarso. Então às vezes nós buscamos fazer grandes, né? Ficar em evidência, e o trabalho do Cristo que deveria ser feito, esse não está sendo feito. Tito Justo, então, adquiriu uma casa para início do serviço religioso. Áquila e Prisca foram os principais colaboradores, além de Lloyd e Eunice. Quem era Lloyd e Eunice? Avó e mãe de Timóteo. A avó e mãe de Timóteo. Você lembra do trabalho que Timóteo está fazendo? Foi um diálogo ali de pai e filho, porque Paulo tem o Timóteo um filho amado, um filho espiritual. E olha o trabalho que Timóteo fez. Então é aquilo que a gente diz, a gente planta, mas nós não temos ideia os frutos que essa árvore irão dar. Lloyd e Eunice, para que se executassem os programas traçados por Paulo, de acordo com a querida organização de Antioquia. A igreja de Corinto começou, então, a produzir os frutos mais ricos de espiritualidade. A cidade era famosa por sua devassidão, mas o apóstolo costumava dizer que dos pântanos nasciam, muitas vezes, os lírios mais belos.
E como onde há muito pecado, há muito remorso e sofrimento, em identidade de circunstância, a comunidade cresceu dia a dia, reunindo os crentes mais diversos, que chegavam ansiosos por abandonar aquela Babilônia incendiada pelos vícios. Vocês viram essa frase aqui do Emmanuel? Onde há muito pecado, há muito remorso e sofrimento. E quem é que está precisando de remédio, senão os doentes? Essa é a ideia que a gente tem que começar a parar para pensar. Jesus vai aonde tem doente. Então é tão ilógico. Gente, já deu para perceber que Jesus gosta de trabalho. Ele não tem preguiça. E ele diz, olha, eu vim foi para os doentes. Então quando o nosso Senhor diz eu vou, pode ter certeza que para onde ele vai tem muitos doentes. Para aqueles que já estão com o Pai, não tem por que ele ir, porque essas pessoas já estão. E como onde há muito pecado, há muito remorso e sofrimento, em identidade de circunstância. Então, se tem 300 mil, então tem 300 mil adoecidos precisando ser acolhidos. Com a presença de Paulo, a igreja de Corinto adquiria singular importância e quase diariamente chegavam emissários das regiões mais afastadas. Eram portadores da Galácia a pedirem providência para as igrejas de Psídia, companheiros de Icônio, de Listra, de Tessalônica, de Chipre, de Jerusalém. Em torno do apóstolo formou-se um pequeno colégio de seguidores, de companheiros permanentes que com ele cooperavam nos mínimos trabalhos. Todas as cidades aqui foi dita, vocês lembram? Paulo passou por cada cidade dessa. Então eles estão em Corinto e agora começa a chegar mensageiro das outras cidades. Mensageiro por quê? Para trazer notícias. E com certeza não boas. De companheiros permanentes que com ele cooperavam nos mínimos trabalhos. Paulo, entretanto, preocupava-se intensamente. Os assuntos eram urgentes e quão variados. Não podia olvidar, esquecer o trabalho de sua manutenção. Assumira compromissos pesados com os irmãos de Corinto. Devia estar atento à coleta destinada a Jerusalém. Porque vocês lembram? Essa segunda viagem dele foi com o intuito de ir às demais. Ele passou pelas igrejas que já tinham sido fundadas, está fundando outras, pedindo realmente dinheiro para enviar para Jerusalém, porque a igreja de Jerusalém estava o quê? Submetida aos caprichos do judaísmo, porque os judeus estavam bancando financeiramente a igreja de Jerusalém. E Pedro estava aceitando aquilo porque tinha muitos doentes e que necessitavam daquela ajuda financeira, mas em compensação a igreja de Jerusalém estava parecida muito mais com uma sinagoga do que verdadeiramente um templo cristão. Não podia esquecer o trabalho de sua manutenção, assumir compromissos pesados com os irmãos de Corinto. Devia estar atento à coleta destinada a Jerusalém. Não podia desprezar as comunidades anteriormente fundadas. Aos poucos, compreendeu que não bastava enviar emissários. Os pedidos choviam de todos os sítios por onde perambulava. Levando aí eu vou colocar, são as boas notícias, tá? É a boa notícia da própria Boa Nova. Os irmãos, carinhosos e confiantes, contavam com a sua sinceridade e dedicação, compelindo a lutar intensamente. Sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo, existe um vínculo com cada instituição dessa. Ele deixou lá amigos que estão passando por necessidade e ele, com esse temperamento dele resoluto e firme, ele queria fazer um fenômeno de bicorporeidade e estar em todos os cantos, mas não tinha. Então ele começa a sofrer. Isso é agora. Como resolver isso? Sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo,
o abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus, com lágrimas nos olhos, não lhe faltasse com os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa, com lágrimas nos olhos. Terminada a oração, gente, presta atenção, sentiu-se envolvido em branda claridade. Branda claridade. Ele está sozinho, todo mundo já foi embora. Teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor. Quem é o Senhor? Jesus. Presta atenção. Genuflexo, de joelhos, experimentando uma indizível comoção, não tem nem como falar. Ouviu uma advertência serena e carinhosa. Não temas, dizia a voz. Prossegue, ensinando a verdade, e não te cales, porque estou contigo. Estou contigo. O apóstolo deu curso às lágrimas que lhe fluíam do coração. Aquele cuidado amoroso de Jesus, aquela exortação em resposta ao seu apelo, penetravam-lhe a alma em ondas cariciosas. Gente, é por isso que é necessário o recolhimento, o silêncio, a solidão. O silêncio interior. Às vezes é necessário nós nos recolhermos ao nosso canto para conversar com Cristo em silêncio. Quando nós não conseguimos ficar só absolutamente nenhum momento, temos a necessidade todo o tempo de estar sempre rodeado de pessoas, tem alguma coisa errada. Eu não consigo, eu não estou bem comigo mesmo. Eu não estou feliz comigo mesmo. Eu não consigo, eu não suporto ficar comigo. E eu tenho que estar sempre com muitas pessoas em torno de mim, sempre fazendo muitas coisas. Porque se eu parar, eu deprimo. O apóstolo então deu curso às lágrimas que lhe fluíam do coração, aquele cuidado amoroso de Jesus, aquela exortação em resposta ao seu apelo, penetravam-lhe a alma em ondas cariciosas. A alegria do momento dava para compensar todas as dores e padecimentos do caminho. Desejoso de aproveitar a sagrada inspiração do momento que fugia, pensou nas dificuldades para atender às várias igrejas fraternas. Tanto bastou para que a voz docíssima continuasse. Bastou ele pensar, olha a voz. Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos, ao mesmo tempo. Mas é possível a todos satisfazeres, simultaneamente, pelos poderes do Espírito. Pronto, ele não entendeu nada. Olha só, não dá para te atender a todos simultaneamente, mas tu pode atendê-los pelo poder do Espírito. Vamos ver o que o nosso Senhor Jesus quis falar com essa metáfora para ele. Procurou atinar com o sentido justo da frase, e olha que Paulo é um espírito extremamente inteligente, mas ele não entendeu o sentido justo da frase, mas teve dificuldade íntima de o conseguir. Entretanto, a voz prosseguiu com brandura. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais conchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo.
Meus irmãos, esse parágrafo aqui revela tudo. Tudo. Quem foi que orientou Paulo a escrever as cartas? As cartas de Paulo, olha só. Ele diz: poderás resolver todo esse problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender. Os de boa vontade, quando lerem a carta, vai identificar na carta o pensamento de Jesus, que é o que vai acontecer com Pedro. Quando Pedro lê a carta de Paulo, ele ora e diz: é Jesus. Só os de boa vontade. Por que o de boa vontade? Porque tem aqueles com dor de cotovelo, os invejosos, que vai pegar a carta de Paulo e vai só fazer crítica. Não vai conseguir identificar na carta de Paulo o pensamento de Jesus. Até hoje. Então, olha que responsabilidade. Quando nós vamos ler as cartas de Paulo, nós estamos lendo o pensamento de... E aí ele diz: quem é que vai transmitir isso a Paulo? Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário. Não é preciso que o Paulo esteja lá para que a coisa esteja acontecendo. Jamais o trabalho do Cristo pode estar centrado sobre a cabeça de alguém. Jesus é o médium de Deus. Ele transmitiu o pensamento de Deus para cada um de nós. E Estevão, nesse momento, está sendo médium para trazer as informações de Jesus para Paulo. E lembra que Estevão, Gesiel, que perdeu tudo, o Licínio Minúcio arrancou tudo, nunca reclamou. Papai, deu uma casinha com um terreninho, vamos trabalhar. Ele arava a terra, plantava, estava tudo bem. Quem não havia resolvido a encrenca era o pai. E olha a confusão que o pai arrumou. E ele conseguiu ver aquilo e trabalhar o perdão dentro dele. Pai, deixa para lá, não vamos reclamar. E o pai ainda assim tocou fogo em tudo, e ele ainda foi ajudar a apagar o fogo. Foi preso, assumiu a responsabilidade. Fui eu que toquei fogo para poder... Isso é uma alma. E aí ainda não conhecia o Evangelho de Mateus, ainda era Moisés, das leis de Moisés. Mas o sofrimento fez com que ele abaixasse a ponta do nariz. Trabalhou desde a infância o orgulho e a vaidade, que foi o que Paulo não teve. Mas quando ele leu o Evangelho de Mateus, ele já identificou que ele era o Messias. Ele estava lendo sobre o Messias. Então é uma alma nobre. É uma alma nobre, porque o Evangelho já está escrito nele. Muito lindo, gente. Olha só. Essa é uma das partes assim que mais... Você lembra ele trabalhando como escravo dentro dos navios? Ele era... Todo mundo reclamava, todo mundo maldizia, e ele ali no silêncio, fazendo trabalho. É como se fosse: aonde Deus me colocar, eu irei fazer o meu melhor. Isso é submissão à vontade de Deus. Nós queremos que Deus realize as nossas vontades. Nós ainda não temos a maturidade de nos curvar e dizer: seja feita a tua vontade. Nosso Senhor, Senhor, o Senhor quer, Pai, o Senhor quer que eu me entregue como um cordeiro? Farei a tua vontade, me entregarei. Temos essa maturidade já? Não quer cordeiro. Está na presença, o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, ou seja, a partir de agora, desse momento, Estevão permanecerá mais conchegado a ti. Então Estevão já estava, agora Estevão vai ficar o dia todo com ele, mais próximo ainda. Olha só, permanecerá mais conchegado a ti. E lembra que Estevão foi a vítima.
Vítima e algoz trabalhando juntos por Cristo. Estevão permanecerá mais conchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos. E o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Será se Paulo, nesse momento, quando ele começou a escrever as cartas, que são o pensamento do Cristo, ele carregava a ideia que 2000 anos depois a gente estava reunindo, estudando as cartas dele? E fazendo a divulgação como ele está querendo, né? E continuando evangelizando. E também lembrei agora, você falando aí do algoz e da vítima, mas agora também no Evangelho, da pouco, quando a gente estava falando sobre o perdão, mais um belo exemplo, né? Ele não carrega nada, ele totalmente perdoado, né? Ele teve naquele primeiro encontro com Abigail e com ele, que ele sentiu ainda naquela coisa, e agora culpa, não. né? Agora, quando o mestre fala que ele vai estar mais próximo dele, É o auto perdão. é uma bênção, né? Porque Estevão nunca ficou magoado com ele. Ele que ficou, né? Ele estava com ele mesmo. Mas Estevão nunca, né? Estevão disse, olha, ele é fiel a Moisés. Quando ele conhecer Jesus, ele irá servir ao Cristo com o mesmo fervor. Que é uma das características de Paulo, é fiel ao seu propósito. E ele disse a Abigail, olha, tu não poderia ter arrumado um marido melhor. Mais ou menos ele quis, né, falou isso, e abençoou. Ele entendia por que Paulo estava tendo aquela atitude. Porque esse aí é aquele exemplo, quando a gente ficou debatendo o assunto do perdão, que às vezes não é perdoado pela vítima, mas às vezes, como nesse caso, a vítima não dá a mínima, mas aí se você é o juiz de si mesmo das suas atitudes. E agora, nesse momento, a gente já não tem juiz nenhum. Né? E assim, uma das coisas assim, que mais me chama a atenção é que Paulo, nessa encarnação, no início dessa encarnação, ele estava se perdendo, ele já estava com quase 30 anos. Bordejando seus 30 anos. E ele mandou matar Estevão. Ele envolveu o funcionário dele para fazer uma denúncia falsa. Detalhe, tudo que estava escrito no decálogo. E ele era um doutor da lei. Lá está escrito, não adulterarás, não levantar falso testemunho contra o teu irmão. E ele conhecia isso. Não matarás. E ele, sendo um doutor da lei, por isso que Jesus dizia, sepulcro caiado por fora e cheio de podridão por dentro. Então conhecia a lei, pregava, ensinava e por detrás estava aprontando. Era extremamente vaidoso. E numa encarnação, ele conseguiu reconhecer seus erros. O que é lindo, quando ele cai de cavalo, que ele vê Jesus, que ele percebe o equívoco dele, ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? Mas assim, olha, o que eu posso fazer para corrigir a besteira que eu fiz na minha encarnação? É aquela criatura que levanta, cai, arregaça as mangas, e aí, o que eu posso fazer para eu melhorar? O que eu posso fazer para eu corrigir? Paulo está espiando, com certeza, mas trabalhando para o Cristo. Reparando numa encarnação. Então eu não tenho que esperar para vir para outra encarnação para eu reparar o mal. Nada, se eu estou sabendo, eu vou arregaçar a mão e tentar corrigir nessa. Eu vou esperar a outra. Estevão permanecerá mais conchegado a ti, transmitindo-te os meus pensamentos. E o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. O dedicado amigo dos gentios viu que a luz se extinguira. O silêncio voltara a reinar entre as paredes singelas da igreja de Corinto, mas, como se houvera sorvido a água divina das claridades eternas, conservara o espírito mergulhado em júbilo intraduzível. Recomeçaria o labor com mais afinco. Mandaria às comunidades mais distantes as notícias do Cristo. De fato, logo no dia seguinte, chegaram portadores de Tessalônica, com notícias desagradabilíssimas. Começou. Os judeus haviam conseguido despertar na igreja novas e estranhas dúvidas e contendas.
discussões, plantaram ali o mal. Dúvidas. Sabe quando isso acontece? Você está no grupo, você está estudando, e de repente vem um grupo, aí começa a dizer, não, Jesus não reencarnou, Jesus não estava no corpo físico. O corpo dele era um corpo de plasma, e a pessoa vai, e como o povo ainda não tem a fé firme, a certeza, vai titubeando. Então foi isso, mas começaram a plantar discórdia. Não, o evangelho está errado aqui, está errado ali. Imagina isso chegando para Paulo, ele lendo e disse: novas e estranhas dúvidas e contenda. Timóteo corroborava, com as observações pessoais. Reclamava a presença do apóstolo com urgência, mas este deliberou pôr em prática a proposta de Jesus. E recordando que Jesus lhe prometera associar a Estevão à divina tarefa, julgou não dever atuar por si só e chamou Timóteo e Silas para redigir a primeira de suas famosas epístolas. A primeira epístola de Paulo, escrita em Corinto. E aí eu vou deixar a tarefa para casa, para vocês pegarem hoje o Novo Testamento, pega uma boa tradução e procura lá a primeira epístola de Paulo. Você já sabe como está o coração de Paulo, a emoção que está brotando dentro dele, a fragilidade do dia anterior de achar que está falhando. Está falindo, meu Deus, e agora eu não vou conseguir. E aí vamos ler essa carta que a gente vai ler com um olhar diferenciado. Por que ele não escreveu só? Porque às vezes nós não estamos em uma boa sintonia. E o amigo poderá nos ajudar nesse momento. Olha a lucidez de Saulo. Porque ele estaria sendo inspirado. Se ele não tivesse bem, teria ali Timóteo e Silas. Ok? Podemos orar? Quantas lições, amor querido, nos foi dado essa noite. Ouvir o teu evangelho, ouvir a história de Paulo, ouvir as histórias de cada um de nós. Tudo isso, Senhor da vida, são recursos para que nós possamos amadurecer espiritualmente, crescer e carregar já a vontade de realizar voos mais altos. Ajuda-nos, amor querido, a viver na terra sem ser da terra, a amar sem possuir, a querer bem sem jamais se escravizar. E acima de tudo, Jesus, ser fiel a Deus e amá-lo. Amá-lo acima de todas as coisas. E sempre aprendermos com o nosso dia a dia que devemos trabalhar no bem, realizar o bem, e os demais nos será dado por acréscimo. Muito obrigada por esse consolo, por esse espaço, por esse momento de reflexão, pelo alívio e pelo bálsamo. E nos fortalece, Jesus, na nossa semana, no nosso dia a dia, para permanecermos na paz que emana de Ti. Muito obrigada, Jesus, pela água que saciou a nossa sede.